Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje vou falar de um assunto voltado principalmente para os clássicos e para quem acha que clássico ainda é aquele conceito de historinha fantasiosa antiga. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. Olha como começou esse desenrolar tudo. Foi de uma história que eu ouvi dessa questão de churrasquinho. Pois é, estava discutindo num grupo de amigos sobre locais onde tinha aqui na minha cidade churrasquinho. Eu creio que na tua cidade também deva ter. Aí, né, a gente foi naquele papo e tudo, dizendo assim: ah, tem churrasquinho no canto de tal. Ah, tem churrasquinho em outro canto fulano de tal. Aí eu disse que eu também tinha visto um churrasquinho que era bem movimentado na época que eu trabalhava num galpão logístico. Eu sempre passava de frente, estava bem lotado, principalmente dias de semana. Beleza. Aí um colega soltou essa pérola aqui, que eu já tinha ouvido uma vez, mas eu ignorei porque não me cabe, e também eu achava que isso é besteira, mas parece que é um comportamento que está em comum nos dias atuais. Aí ele disse a seguinte coisa: cara, nesse churrasquinho que dá é mulher, chove mulher, é um homem pra 10 mulheres, é um negócio assim doido. Aí depois eu fiquei refletindo sobre essa fala, principalmente porque o meu público aqui, quem vê mais são mulheres do que homens. Aí eu fiquei dizendo, pô cara, não é uma questão de ter um homem para 10 mulheres ou vice-versa, mas é a questão da qualidade do indivíduo, independente de ele ser homem ou ser mulher. E nesse caso aqui em específico da mulher, não se formam mais mulheres como antes. E isso eu tenho como comprovar, porque eu vejo aqui nesse livro Fogo Morto, do José Lins do Rego, certo? Que é um clássico da literatura brasileira, foi lançado nos anos 50 e retrata muito aquele período ali daquele inteirinho do século XIX, que era ali final da era vitoriana, começo da Belle Époque, e tinha muito aquela coisa do coronelismo, das casas grandes, das casas de engenho, da religião, enfim, de várias coisas que existiam nessa época. Do Brasil sertanejo também se envolvendo. Ainda tinha muito aquelas coisas do império, mesmo que de maneira distante, mas também ele retrata um pouco. E aí o que acontece? Tem um ponto na história, porque ele é dividido em 3 partes, que é a parte que eu quero citar, que é do Coronel Lula de Holanda, que olha só como é que é curioso. Ele chegou, sem ira nem beira, numa dessas casas grandes, que tinha já um senhor dessa casa, e ele já estava louco a procurar um marido para sua filha, etc. e tudo. Ela tocava muito bem piano, era muito bem instruída, mas mesmo assim ele queria um marido para casar com a filha dele. Beleza, tranquilo, de boa. E nessa daí, ele acabou casando com esse Lula de Holanda, que inicialmente ele era um cara muito preguiçoso, um cara que não era dado muito ao trabalho, mas lia muitos jornais de Recife, lia sobre outras coisas, adorava quando a esposa, né, até então, né, tocava o piano no meio da sala, da casa grande, essas coisas todas. E o que acontece? Quando nasceu a neném, que ele chama na história, ele logo quando ela cresceu, ficou mais adolescente ali, perto da fase adulta, ele foi colocá-la num convento de freiras, né? Onde se ensinava essas mulheres, elas ficavam um pouco mais eruditas, aprendiam a tocar instrumentos, no caso como o piano, como ela depois se mostra na história que ela tocava naquela casa grande. Ela aprendia sobre artes, sobre história, línguas estrangeiras, essas coisas todas. Aí o que é que acontece? Hoje eu percebo que não é só, como eu disse, não é só o nível de um determinado sexo que caiu no sentido de instruir as pessoas, mas é o todo. A gente percebe aqui nesse caso das mulheres que elas hoje têm sim uma certa liberdade, um certo poder, isso é muito bom para a nossa sociedade, porém, entretanto, todavia, se confunde muito liberdade com libertinagem. Então o que acontece? Os valores vão sendo degradados e distorcidos, e subsequentemente acontece esse tipo de comportamento, como esse colega aí me contou, que eu não sabia de verdade, porque eu não frequento muito esses cantos e tudo. Se eu saio é mais para comer alguma coisa com a minha senhora, ou em família, ou até mesmo com algum amigo, e é de boa, é tranquilo. Mas esse tipo de situação me faz pensar que a literatura
já mostrava sobre isso nessa determinada época, final do século XIX, e que hoje só se agravou e se degradou. Aí você deve estar pensando, poxa, você quer que volte aquele tempo lá, etc. Não, não é voltar a um tempo como esse. Óbvio, a tradição poderia se permanecer ao longo dos tempos. Porém, entretanto, todavia, no caso dos tempos atuais, se poder aprender, não só mulheres, mas também homens, as habilidades atuais que são necessárias para os nossos tempos, como, por exemplo, inteligência artificial, inteligência emocional, finanças, oratória, matemática financeira e outras coisas mais que são necessárias para os nossos jovens, adolescentes e até mesmo pessoa um pouco mais adulta. Então, o que acontece? A literatura já refletiu sobre isso, já deu mais ou menos como se fosse uma saída para essa questão e causa. Óbvio, não seguindo os mesmos modos, mas não seguindo no sentido de se instruir, de buscar o melhor, para se tornar alguém melhor. E isso a gente faz através do conhecimento, independente de onde seja. Eu falo aqui muito sobre livros, mas também eu friso muito. Busque o conhecimento por aqueles meios que você tem na tua mão. Tem YouTube, tem podcast, Instagram instrui alguns perfis muito interessantes. Eu aqui fazendo os meus vídeos sobre livros. Enfim, tem uma gama de coisas que você pode se instruir e poder fazer acontecer no melhor para a tua vida, mulher. E também, mais uma vez, friso e reforço aqui, que é meu assunto principal. Leia sempre, porque mais do que nunca hoje, ler se tornou muito importante para os nossos dias. Tudo bem? Então é isso. Já deixei aqui a minha história aqui para comprovar essa tese da questão dos clássicos, que eles são atemporais. E se você gostou desse vídeo, curte aí e compartilha com o máximo possível de pessoas. E deixe teu comentário aqui embaixo para saber quem é você, se concorda, se discorda, o que é que você tem mais a acrescentar sobre isso. Deixa aqui nos comentários para a gente poder dialogar um pouco sobre. E clica no botão de inscrever e clica na sineta, que amanhã vai ter mais um vídeo aqui no meu canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.